O grave erro de hidratação que está te matando lentamente. Você sabia que a desidratação pode comprometer a capacidade mental, prejudicar a digestão e aumentar o risco de diabetes? Sim, um ato tão simples como beber água é essencial para a nossa saúde, mas muitas pessoas continuam negligenciando. Por isso, hoje vamos compartilhar importantes segredos do Dr. Léo Boqueria que vão te ajudar a promover a hidratação da maneira correta e evitar erros que podem prejudicar sua saúde. Então, vamos à informação. Léo Boqueria destaca que a água é o segundo elemento vital necessário para a vida, sendo o oxigênio o primeiro. Enquanto o ato de respirar é involuntário e fazemos o tempo todo, o ato de beber água ainda não é praticado corretamente por muitas pessoas. De fato, onde não há água, não costuma haver gente vivendo. Certo? Sempre pergunto às pessoas, quanta água você bebe? E essas são algumas das respostas. Se eu beber água, meus pés incham. Se eu beber água, vou ao banheiro o dia todo. Para o doutor, esse aumento na frequência de micção pode ser um sinal do verdadeiro problema. A água não entra corretamente nas células. Qual é a solução? Léo Boqueria destaca a importância do sódio e do potássio, que são respectivamente o terceiro e o quarto elementos vitais para o ser humano. Quando existe um equilíbrio entre esses dois elementos no organismo, ele absorve a água corretamente. O problema é que a maioria das pessoas não come frutas e verduras suficientes, que são grandes fontes de potássio enquanto consomem muito sal de mesa. Em outras palavras, enquanto os níveis de sódio aumentam, os de potássio diminuem, o que provoca inchaço nas células e leva à hipertensão arterial. O doutor destaca que ao escolher sal de mesa, as pessoas consomem apenas cloreto de sódio e perdem outros minerais que são eliminados durante o processamento. Há um médico francês que escreveu um livro inteiro sobre o sal. Ele dizia, quando as pessoas vêm até mim com hipertensão, eu apresento a elas o sal celta. Por que o sal celta? Porque é um sal marinho colhido à mão, conserva mais de 80 minerais em sua composição. Léo Boqueria destaca que essa ampla gama de minerais presentes no sal celta ajuda a água a entrar nas células, favorecendo uma hidratação eficaz do organismo. Para usar o sal celta, ele sugere começar colocando um cristal do tamanho de uma semente de gergelim na língua, deixando as mucosas absorverem os minerais, e depois beber água para ajudar a hidratar a célula. E o que a maioria das pessoas faz quando se sente cansada? Fazem uma pausa no trabalho e buscam rapidamente uma xícara de café. Mas isso pode ser um grave erro. Realizamos estudos sobre a cafeína e descobrimos que são necessárias 5 xícaras de água para compensar o efeito desidratante de uma xícara de café, afirma o doutor. Então, as pessoas não apenas não bebem água suficiente, como também se desidratam pelas bebidas que costumam consumir. O doutor destaca que as pessoas costumam associar a desidratação apenas ao sintoma de boca seca, mas destaca que o excesso de saliva também pode ser um sinal de desidratação. Então, como saber a quantidade adequada de água que você precisa beber para evitar a desidratação? De acordo com Léo Boqueria, o cálculo é simples. Para saber quanta água deve entrar, precisamos descobrir quanta água sai. Normalmente perdemos cerca de 1,5 litros pela urina. Pelo suor da pele, perdemos 0,5 litro. Pelos intestinos, perdemos 0,3 litros e pelos pulmões, outros 0,2 litro. Então, todos os dias nosso corpo elimina pelo menos 2,5 litros de água, o que significa que precisamos beber pelo menos essa quantidade para que o organismo funcione plenamente. O doutor destaca que muitas pessoas acabam consumindo muita água de uma só vez, que pode provocar micção excessiva e impedir que o organismo absorva a água corretamente. Para evitar que isso aconteça, Léo Boqueria sugere consumir 2,5 litros de água distribuídos ao longo do dia e usar sempre um cristal de sal celta antes de cada copo para uma melhor hidratação das células. E como a desidratação pode afetar nosso organismo? Tudo começa no sistema digestivo. Quando não bebemos água suficiente, a membrana mucosa que reveste nosso trato gastrointestinal pode ficar seca e fina, o que reduz sua capacidade de proteger o estômago da acidez e dificulta a digestão. Sem água suficiente, as fezes podem ficar duras e difíceis de eliminar. Causa constipação. Além disso, a falta de água pode diminuir a produção de enzimas e sucos gástricos, prejudicando a digestão e a absorção dos nutrientes que precisamos. Isso pode causar dor abdominal, sensação de inchaço e dificuldades digestivas. Em casos mais graves,
A desidratação crônica pode causar desequilíbrios eletrolíticos e problemas metabólicos mais sérios na nossa saúde e bem-estar geral. Um dos meus pacientes de 60 anos sofria de dor de estômago há mais de 25 anos e tomava antibióticos para combater a Helicobacter pylori. Passaram 4 meses de tratamento infrutífero, até que ele veio me procurar e pude investigar mais a fundo qual era a verdadeira causa desse problema. Leo Boqueria descobriu que esse homem bebia água no momento errado. Em vez de beber entre as refeições, o homem bebia quase 1 litro de água com cada refeição. E qual é o verdadeiro impacto desse hábito? Quando cheiramos a comida e começamos a mastigar, o corpo começa automaticamente a liberar ácido clorídrico no estômago para iniciar o processo de digestão. Acontece que ao despejar essa quantidade de água no estômago com a comida, o ácido clorídrico é diluído e perde sua capacidade digestiva, fazendo com que o ambiente estomacal seja mais favorável ao desenvolvimento da Helicobacter pylori. Quando esse homem começou a beber água no momento certo, entre as refeições, a parede do estômago dele engrossou, e o ácido clorídrico, que não estava mais diluído, conseguiu eliminar a presença da Helicobacter pylori naturalmente. O corpo se curou sozinho, com uma hidratação adequada, sem necessidade de antibióticos. Vou contar a história de um homem que veio ao nosso retiro com 3 problemas principais: dores de cabeça crônicas, congestão no peito e dor intensa na parte inferior das costas. Eu sabia que 75% do peso que as costas suportam é sustentado pela água. A dor nas costas quando está desidratado é bastante comum. Esse era o caso dele. Quando conversei com ele, perguntei quanta água ele bebia por dia e ele respondeu que não bebia água, apenas Coca-Cola e café. Aos 46 anos, ele já tomava muitos analgésicos e sua qualidade de vida era ruim. Nós o incentivamos a beber mais água e, após uma semana, suas dores de cabeça desapareceram. Sua dor nas costas diminuiu consideravelmente e seus pulmões estavam mais livres. 2 meses depois, ele apareceu com um grande sorriso e uma garrafa de 2 litros de água, dizendo que agora bebia 3 litros por dia. Além dessas dores, Leo Boqueria destaca que a desidratação pode até contribuir para o desenvolvimento de diabetes. Quando estamos desidratados, o corpo se esforça para manter o equilíbrio adequado dos hormônios responsáveis por controlar os níveis de açúcar no sangue, como a insulina e o glucagon, que o pâncreas produz. Sem água suficiente, o pâncreas não consegue funcionar corretamente. Como consequência, a produção desses hormônios pode ser comprometida. Isso significa que o açúcar no sangue não é regulado eficazmente, o que aumenta o risco de desenvolver diabetes. A desidratação também pode ter um impacto significativo na função cerebral, afetando tanto a clareza mental quanto o estado emocional. Quando o corpo está desidratado, o cérebro não recebe a quantidade adequada de água, e pode reduzir a capacidade de concentração, memória e raciocínio. A falta de água também afeta o equilíbrio químico do cérebro, contribuindo para dores de cabeça, fadiga e até mudanças de humor, como irritabilidade e depressão. Em casos mais graves, a desidratação prolongada pode causar confusão mental e dificuldade em tomar decisões. Esses efeitos no cérebro não apenas prejudicam a função cognitiva, mas também afetam o bem-estar geral, tornando as tarefas do dia a dia mais difíceis e impactando negativamente a qualidade de vida. Muitas pessoas que vivem em centros de cuidados especiais para idosos não bebem água suficiente, e isso é sem dúvida um fator que contribui para doenças mentais e deterioração cerebral. Na Austrália, são diagnosticados cerca de 1.700 novos casos de Alzheimer por semana, que é bastante preocupante. Um dos casos apresentados por Leo Boqueria é uma boa ilustração de como beber a quantidade adequada de água pode ajudar o cérebro a funcionar corretamente. Há alguns anos, uma mulher de 44 anos participou do nosso programa e trouxe sua mãe, que sofria de demência. Explicamos a ela que pessoas com Alzheimer ou demência precisam de um cuidador, porque nosso programa não substitui o atendimento hospitalar, mas ensina a criar as condições para a cura. Quando a mãe chegou, com cerca de 70 anos, ela apenas olhava pela janela e não parecia reconhecer ninguém. Conversando com a filha, descobrimos que ela estava 2 dias sem beber água e, por causa da demência, dizia que havia bebido muito. Mas na verdade não estava hidratada e estava 3 dias sem ir ao banheiro. Para resolver isso, demos a ela ervas para ajudá-la a mover o intestino
e incentivamos a beber pequenos goles de água com regularidade. Muitos idosos evitam a água para não engasgar, mas explicamos a eles que pequenos goles a cada 2 minutos são eficazes. Em 24 horas, a senhora estava lúcida, falava e interagia normalmente. E sua filha estava encantada em ver a melhora que não havia visto em muito tempo. Léo Boqueria destaca que algo preocupante está acontecendo em todo o mundo. Muitas pessoas não bebem água suficiente, não consomem sal celta e, claro, não comem verduras, e são uma fonte importante de minerais. Como resultado, a pouca água que bebem não chega à célula. Além disso, eles evitam a exposição ao sol por medo de câncer de pele, privando suas células de outros minerais. Essas pessoas também tentam perder peso seguindo o conselho da mídia de evitar gorduras, acreditando que gordura engorda. Isso leva a uma dieta rica em carboidratos, esquecendo que a gordura saudável proporciona saciedade. Sem gordura, eles acabam comendo sem parar, devorando pacotes inteiros de biscoitos e batatas fritas, sem nenhum sinal de saciedade no corpo. São a fibra, as proteínas e as gorduras boas que proporcionam essa sensação de saciedade. Com uma dieta rica em carboidratos, a água, os minerais e a glicose não conseguem entrar nas células. O corpo desesperado recorre a um último recurso, força a entrada desses nutrientes, e leva à hipertensão. Portanto, a hipertensão pode ser causada por desidratação, deficiência de minerais, deficiência de magnésio, deficiência de vitamina D, dieta rica em carboidratos e açúcar, além da falta de atividade física. E se você assistiu ao vídeo até agora, saiba que as seguintes recomendações são cruciais para promover uma hidratação adequada e manter o bom funcionamento do organismo. Beber água com regularidade é essencial. Consumir uma quantidade adequada de água ao longo do dia, não apenas quando sentir sede. Para a maioria das pessoas, isso significa beber pelo menos 2 a 3 litros de água por dia. Distribua seu consumo de água uniformemente, bebendo um pouco ao longo do dia para evitar sobrecarregar seus rins e garantir que seu corpo esteja constantemente hidratado. Além da água, você pode incluir bebidas hidratantes, como água de coco, que é rica em eletrólitos e ajuda a manter o equilíbrio de líquidos no organismo. No entanto, evite bebidas com altos níveis de açúcar e aditivos artificiais. Consuma alimentos ricos em água. Inclua em sua dieta alimentos com alto teor de água, como melancia, laranja, morango, pepino, alface e abobrinha. Esses alimentos não apenas contribuem para a ingestão de líquidos, mas também fornecem vitaminas e minerais importantes para a saúde. Use sal celta para melhorar a hidratação. Adicione um pequeno cristal de sal celta, o tamanho aproximado de uma semente de gergelim, sob a língua antes de beber água. O sal celta contém minerais como sódio, potássio e magnésio, que ajudam a equilibrar os eletrólitos e facilitam a absorção de água pelas células, promovendo uma hidratação mais eficaz. Evite bebidas desidratantes. Limite o consumo de bebidas que podem causar desidratação, como café, chá preto e bebidas alcoólicas. Esses líquidos têm um efeito diurético que pode aumentar a perda de água do organismo. Se você consumir essas bebidas, compense com uma ingestão adicional de água. Ajuste a hidratação de acordo com a atividade física e o clima. Aumente a ingestão de água durante e após a atividade física e em climas quentes, onde a perda de líquidos pelo suor é maior. Observe os sinais de desidratação, como boca seca, excesso de saliva, urina escura ou diminuição da frequência urinária. A cor da urina pode ser um bom indicador do seu nível de hidratação. Urina clara ou amarelo pálida geralmente indica boa hidratação, enquanto urina escura pode ser um sinal de desidratação. Ajuste sua ingestão de água conforme necessário, para manter uma cor mais clara. E pessoas com problemas de saúde específicos, como doenças renais, diabetes ou doenças cardíacas, têm necessidades de hidratação diferentes. Por isso, se você sofre de alguma dessas condições, é importante consultar um profissional de saúde para ajustar a quantidade de água que você deve consumir, levando em consideração suas necessidades particulares. E se você se sentiu fortalecido pelo que leu, escreva "Deus é minha fortaleza" nos comentários. Essa frase reflete uma fé profunda, que vai além do físico e do espiritual, simbolizando para muitos a certeza de que seu poder pode trazer alívio e cura nos momentos mais difíceis. Essa convicção não apenas sustenta nossa esperança, mas também fortalece nossa capacidade de resistência diante das adversidades da vida.
Reconhecer que Deus é nossa fortaleza é aceitar que seu poder divino pode operar milagres, tanto por meio da ciência médica, quanto pela fé que nutre nossas almas e corações.